Dino e Moraes contra Trump. Agora é tudo ou nada. O STF está rachado, a situação escalou e o que será que vai acontecer? Eu sou o Diego Pogetti e esse é mais um vídeo do canal. Bem, meus amigos, vamos observar aí essa recente repercussão que deu de uma decisão monocrática aí do Dino, que muita gente achou que poderia ser uma proibição da Magnitsky no Brasil, e eu vou explicar direitinho essa decisão dele logo à frente. Mas vamos entender uma coisa, eu vou retroagir rapidamente desde a aplicação da Magnitsky para cá, só para vocês entenderem o passo a passo e algumas movimentações que começaram a acontecer, para a gente entender que caminho que o STF está tomando, principalmente nessa rachadura que aconteceu, e vou relembrar vocês de fatos que aconteceram agora, 2, 3 dias atrás, e ninguém percebeu mais um grande racha no STF. Então, só lembrem o seguinte, desde que a sanção Magnitsky foi aplicada ao Alexandre de Moraes, ele não tomou mais nenhuma decisão que ele encaminhou para a corte votar. Por quê? Está muito claro que a corte está rachada, a gente vem observando isso nas recentes falas do Gilmar Mendes, nas falas do Barroso, naquela reunião que aconteceu com o Lula, que vários ministros não foram. Então, há sim, de fato, um racha, isso não é novidade para ninguém, tem muita gente ali dando para trás, porque eles estão se borrando de medo da Magnitsky. Então, de lá para cá, o Alexandre de Moraes não enviou mais nenhuma decisão para a turma votar, porque ele sabe que ele vai perder. Então, até agora, de lá para cá, por mais que ele tenha dito agora que ele não vai peitar, que ele não vai retroceder, ele não mandou mais decisões para a turma votar. Então, isso escancara que, de fato, os ministros estão com muito medo da Magnitsky, é óbvio, ele já não tem mais o que fazer, então ele só tem que falar isso, mas mesmo assim observem que ele já não tem mandado mais decisões para a turma. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, lembrem que agora, 2, 3 dias atrás, deu aquele vídeo, não sei se vocês observaram, que o ministro Fux está falando, aí o Barroso encerra a sessão, levanta brabo e baixa a tampa do notebook assim, e até o Flávio Dino faz um sinal assim, como se o Barroso tivesse de fato maluco. Vocês sabem o que estava sendo votado ali? Percebam que, olha a diferença na votação. Ali estava sendo votado, com o intuito de ser um ataque aos Estados Unidos, obviamente, a cobrança de um imposto retroativo sobre plataformas de streaming e que vai recair sobre a Netflix e que vai fazer a Netflix ter que pagar 400 milhões de dólares só por essa revisão de votação. Então observem que foi proposto com o intuito de, assim, eles têm que atacar os Estados Unidos de alguma forma. Como eles sabem que eles são enfraquecidos, eles precisam tentar demonstrar algum tipo de força ou causar algum prejuízo a mais para a decisão americana. E só para que vocês entendam o que foi esta decisão, vou ler aqui para vocês. Os ministros decidiram que é válida a aplicação da CID Tecnologia, uma contribuição de 10% que incide sobre o envio de valores financeiros ao exterior, como parte da remuneração de contratos envolvendo uso ou transferência de tecnologia estrangeira. Agora, no entanto, empresas que pagam royalties ao exterior, envolvendo cessão ou licença de uso de marcas, por exemplo, também estão sujeitas à contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Esse é o caso da Netflix. Então, revendo uma decisão de 2001, 24 anos atrás, eles encontraram um jeito de dar essa cravada na Netflix. Só que essa votação que terminou com o Barroso brabo, fechando ali o notebook, essa decisão ela foi aplicada, só que foram vencidos por 6-5. Foram 6 votos a favor da revisão da decisão e 5 votos contra. Observem que antes a gente sempre perdia de 9-2, porque era só o Nunes Marques ali e o Mendonça, quando muito, votando, e o resto, todo mundo votando a favor. Então, essa votação, que também foi acalorada e mostrou aquilo tudo que aconteceu, escancara o racha que existe no STF. Lembrem que, recentemente, essa decisão do Dino, ele está passando na frente do Zanin. Lembrem que pouco tempo atrás, eu até publiquei no meu Instagram, deve ter uma semana, 2, o Lindbergh Farias, do PT, enviou um pedido que caiu no colo do Zanin para que os bancos não acatassem a Magnitsky e o STF impusesse assim, uma ordem dos bancos abrirem contas para Moraes e continuarem protegendo o patrimônio dele. O ministro Zanin, por incrível que pareça, ele é o aliado do Lula, era o advogado do Lula, é amigo pessoal, mas ele está muito desconfortável com essa situação. Ele está extremamente desconfortável.
Tanto que a decisão ficou lá parada no colo dele, ele não ia tomar essa decisão. E aí o Dino, que está com vontade de peitar, e muito provavelmente será um possível alvo aí da Magnitsky, né, o que tudo indica, porque está protegendo e tentando proteger o Alexandre de Moraes. Então a Magnitsky, por consequências, uma das consequências delas é isso, é sancionar também quem está protegendo o violador de direitos humanos. O Dino tomou a frente do Zanin. Então, óbvio que essa decisão dele ela é inconstitucional, ela viola acordos e tratados internacionais, mas isso a gente já sabe que o STF ele vem agindo de forma ilegal, inconstitucional há muito tempo. Só que quando ele toma essa decisão, ele deixa uma brecha para que agora, né, ele está falando sobre a decisão que municípios e estados não vão poder entrar mais com ações, né, em outros países, e agora tudo tem que passar por uma autorização da corte para bloqueio de ativos e tudo mais. Ele está deixando uma brecha para que alguém entre agora e peça uma proibição da Magnitsky no Brasil, o que é impossível. Essa lei, essa decisão do Dino, desde já, ela não implica nada contra a Magnitsky, ela não tem poder para isso, ele não consegue. A Magnitsky não é no Brasil, ela é nos Estados Unidos, tá? E ainda que alguém entre com uma proibição e o STF acate e resolva sancionar, né, decidir uma proibição da Magnitsky, ela vai ter que ser direta aos bancos, porque a Magnitsky ela acontece nos Estados Unidos, é com quem faz negócio lá e com quem faz negócio com sancionado. E aí nós temos uma possibilidade que é o seguinte: o que aconteceria se os bancos acatassem isso? E eu já vou dar minha opinião para você sobre o que eu acho que vai acontecer. Eu só vou mostrar um rápido post que eu elenquei alguns tópicos muito por cima do que poderia acontecer se de fato os bancos continuassem dando contas para Moraes e resolvessem peitar a Magnitsky, né, e sair do sistema SWIFT, que já seria o primeiro tópico. Então, a desobediência à Magnitsky, eu estou aqui com um post no computador, tiraria os bancos brasileiros do SWIFT, responsável pelas transações entre países e bancos no mundo inteiro. Ou seja, o Brasil perderia a comunicação financeira internacional. Não poderia mais fazer negócio com ninguém, trocar negócio com ninguém. Uma vez que os bancos não podem mais operar com o dólar, não podem mais enviar remessas para fora, pontos que acontecem e colapsam o país. O agro para de exportar, porque como é que eles vão receber e vender e pagar todos os seus insumos e receber o valor pelos produtos que eles venderam, né? Pelo milho, pela soja e tudo mais. Ou seja, o agro para de exportar, produtores quebram. A indústria brasileira, que necessita de insumos importados, vai comprar de quem? Se os bancos não podem mais receber esses pagamentos, né, e não podem fazer pagamentos internacionais. Ou seja, a indústria brasileira fica sem insumos e empresas quebram. A Bolsa perde pelo menos 50% dos acionistas, porque pelo menos 50% dos acionistas são estrangeiros, tá? Os Estados Unidos, só os Estados Unidos, têm em dólares 300 bilhões de dólares em ativos na Bolsa de Valores brasileira. Isso seria um colapso, mais empresas quebrariam com essa saída de capital. Bancos, obviamente, seriam sancionados, perdem bilhões, porque vários bancos que resolveram peitar a Magnitsky, né, e foram descobertos, na verdade, porque eles ficam monitorando o tempo inteiro, foram multados em bilhões de dólares. Ou seja, muitos bancos iriam quebrar, pelo menos alguns, né, e seriam sancionados em bilhões de dólares, um prejuízo astronômico. O dólar dispara, por questões óbvias, o Brasil se torna um pária internacional de vez, né, sai o dólar daqui, nossas reservas diminuem muito, tudo que é investido em dólar some daqui, o dólar dispara, o real vai basicamente zero, né, e o povo também quebra. Ou seja, percebam todo mundo que já quebrou até agora, produtores, empresas, bancos, o povo. O Brasil realmente quebra e vira uma Venezuela. Tudo isso para tentar salvar um violador de direitos humanos. E aí, meus amigos, a questão é, eu não acho que isso vai acontecer, tá? Por uma questão óbvia. O poder do dinheiro, ele fala muito alto, tá? E a gente sabe que essas elites financeiras têm muito poder. É que elas ainda estão quietas, ainda estão tranquilas e ainda estão tentando somente proteger o seu. A partir do momento que chega uma canetada do STF dizendo, olha só, Itaú, tu não pode mais proibir contas para o Alexandre de Moraes. Olha só, Bradesco, tu não pode mais proibir contas do Alexandre de Moraes. Quebra-se o país, se eles resolvem acatar. Então eu acho que não vai acontecer, que esses bancos, o poder do dinheiro vai falar mais alto, porque é muito mais dinheiro
em volume que eles têm em negócios no exterior, em remessas e tudo mais. Eu acho que isso não vai acontecer, só que num tema que eu vou entrar depois num outro vídeo, eu vou explicar para vocês, por trás de todos esses atos que a gente vê, acontecem negociações de bastidores. Nós temos negociações boas, nós temos negociações ruins, e eu vou fazer um vídeo exclusivo para isso, porque eu vou precisar muito que vocês compreendam o plano que existe por trás do Bolsonaro com uma parte da elite da direita brasileira. E isso requer muita atenção, porque é um plano que já está em curso. Mas para que a gente finalize esse tópico do vídeo, observem que os Estados Unidos, meus amigos, eles sempre vencem. Não é o Brasil que vai conseguir dar uma curva nos Estados Unidos. Não é o Brasil que vai conseguir peitar os Estados Unidos e vencer os Estados Unidos num conflito. Os Estados Unidos nunca perdem. Ou seja, vai acontecer o que os Estados Unidos querem que aconteça. A que custo vai ser, né, o prejuízo que vai acontecer aqui, quem vai resolver ainda ficar do lado do regime e tentar peitar os Estados Unidos, o que é algo impossível, né, de ser eficaz na prática. Não é possível vencer os Estados Unidos, não com a força que se tem no Brasil, né, e em nenhum lugar do mundo. Então, assim, isso não vai acontecer, só que vai acontecer o que os Estados Unidos querem. E aí nós temos que entender, e esse tema que vai ficar para o próximo vídeo, quais são os termos do acordo que os Estados Unidos vão querer. Porque vai acontecer o que eles querem. Agora, a tudo indica que o que eles querem é Bolsonaro livre e elegível, sob pena de não nem reconhecer umas eleições brasileiras. E aí que eu estou dizendo para vocês, tem uma elite se movimentando aqui no Brasil para tentar negociar, tem gente com certa influência nos Estados Unidos, e existe um plano, né, para tentar movimentar um acordo, aí deixando o Bolsonaro de lado, pedindo para ele indicar alguém, eu vou explicar direitinho isso depois. Então, o que nos deixa curioso é ver, será que alguém aqui do Brasil ainda vai resolver peitar a Magnitsky? Será que o Dino ainda vai, o Alexandre de Moraes, ainda vão obrigar os bancos, como isso de fato ainda não aconteceu, não houve uma obrigação direta dos bancos acatarem as ordens do STF e darem contas para Moraes? Eu acho que os bancos não vão aceitar e nós temos que entender quais serão os termos do acordo dos Estados Unidos, que até o momento me parecem muito claros, né? O Bolsonaro livre, elegível, né? Essa aprovação da anistia, que eu acredito muito provável que vá acontecer. Então, é uma briga que, assim, essa elite financeira, por mais que exista uma parte dela, boa parte dela, querendo tirar o Bolsonaro para assumir, né, um protagonismo, essa elite financeira também não vai perder o seu dinheiro e não vai deixar o Alexandre de Moraes e o Dino fazerem o que quiserem a bel prazer. E o sistema, como diz aquela frase do Capitão Nascimento, o sistema entrega a mão para salvar o braço, o sistema se reorganiza. Então eu acredito que Dino pode acabar indo para Berlinda, encontrar algum mecanismo de remover Alexandre de Moraes, sabe-se lá como, quais serão as próximas decisões dos Estados Unidos. Eles já acabaram de emitir uma nota pela Embaixada Brasileira, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que qualquer pessoa que entrar em contato com Moraes, ele é tóxico, então será contaminada e sofrerá sanções da Magnitsky. Observe que isso foi uma resposta imediata. Hoje, aqui, 18 de agosto de 2025, de manhã saiu ali essa decisão do Dino e imediatamente no final da tarde já rolou uma resposta dos Estados Unidos. É uma coisa, meus amigos, que está deixando o sistema aqui, e aí sistema, digo STF, desesperado. Porque quando se dá um peitaço assim, é muito comum que as respostas políticas, e principalmente no Brasil, elas demorem uma semana para acontecer, 2 semanas para acontecer, vai sendo conversado, vai sendo negociado, aí surge uma resposta. Os Estados Unidos estão respondendo absurdamente rápido, no mesmo dia, basicamente, com que se toma decisões. E isso está deixando o sistema desesperado. O Dino tomou essa decisão, achou que agora ia rolar essa narrativa, ia ficar rolando esse negócio, vai proibir a Magnitsky, não vai. Os Estados Unidos acabaram de emitir uma nota dizendo que qualquer pessoa que entrar em contato com Moraes será contaminada. Ele é tóxico. Isso está desestabilizando cada vez mais o sistema, está todo mundo com medo da Magnitsky, está todo mundo com medo do Donald Trump, está todo mundo com medo dos Estados Unidos, e por isso que eu acho que o sistema não vai conseguir se dar bem.
Resta saber o que eles vão tentar convencer os Estados Unidos, né? O que eu acho vai dar muito trabalho, é tentar mudar um pouco os acordos, né, dessas decisões. Mas são os Estados Unidos que vão pautar o que eles querem, vai acontecer o que eles quiserem, resta saber o que os Estados Unidos vão, né, até a última hora decidir. Bom, vamos querer isto, isto e isto. Torcendo para que, de fato, envolva Bolsonaro elegível, né, podendo disputar eleições em 2026, porque a gente sabe que qualquer outro candidato não vai, por mais que seja indicado pelo Bolsonaro, não vai cumprir as expectativas nossas e muito provavelmente vão largar a mão do bolsonarismo logo que eleitos. Então, para encerrar, Dino tentou dar um peitaço, houve uma resposta imediata. Eles vão aí ficar tentando bancar de herói, muito provavelmente ele pode ser sancionado também. Não vai dar em nada, na minha opinião, porque os bancos não vão se submeter a ordens do STF, porque é uma caneta, uma ordem para salvar Alexandre de Moraes, contra a perda de bilhões e patrimônio e o colapso de um país, porque não são só os bancos que querem perder bilhões. Todas essas pessoas que dependem das remessas internacionais, indústria, produtores, Bolsa Americana, ninguém vai permitir que isso aconteça, a pressão vai ser muito grande. Então, resta saber até quanto mais o sistema vai ficar tentando peitar. Está ficando muito claro que eles não têm muito poder para isso. E veremos as cenas dos próximos capítulos. Então, lembrando a vocês, ainda essa semana farei um vídeo explicando esse plano bem ruim, mas que existe aí na direita, para tentar escantear o Bolsonaro. Em suma, eu acho que não haverá chance nenhuma desse sistema vencer. Vamos ver e torcer para que não nos custe caro demais e nenhum banco aí resolva tentar dar um peitaço, nenhum banco grande acredito que vai. Então, e o pequenininho que tentar, qualquer pessoa que for dona do banco será sancionada na sua pessoa física e multada na sua pessoa física, correndo o risco também de entrar na lista da Interpol para ser presa. Feita a explicação, né, não entrem em pânico, porque Dino tentou, mas ele não tem este poder. Nos vemos no próximo vídeo. Vou pedir para que vocês curtam o vídeo, porque muita gente, a maioria, não curte o vídeo. E o like, ele é extremamente importante. O canal está recém começando. A gente precisa mostrar, né, para o YouTube que está tendo uma relevância aqui. Estou tendo comentários muito positivos de vocês e agradeço desde já. A minha ideia aqui é fazer vídeo todos os dias, então peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal. A gente tem batido aí 1000 views nos últimos 2 vídeos. E a maioria das pessoas ainda não são inscritas, uma vez que a gente está com ainda menos de 200 inscritos. Então, deixem o like, de fato isso me ajuda muito, é o pedido que eu faço para vocês. Compartilhem o vídeo com outras pessoas, inscrevam-se no canal e até a próxima.